Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão, agora relativo à 8ª rodada e começa simplesmente com Flamengo e Grêmio. Isso mesmo, jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro de 1982, com o rubro-negro carioca levando a melhor, empate no Maracanã no primeiro jogo, empate no Olímpico no segundo jogo, na terceira partida de desempate, que foi também no estádio gremista, o Flamengo venceu por 1-0, gol de Nunes e levantou a taça do Campeonato Brasileiro. Mas não é desse jogo que nós vamos falar, nós falamos dele ano passado, nessa segunda temporada nós vamos destacar um jogo muito especial no Maracanã, que é o local do confronto entre eles nesta quinta-feira pela 8ª rodada. E foi uma lavada flamenguista, isso mesmo. Em 24 de novembro de 1976, tô consultando aqui, viu pessoal, é o Consagrado no Gramado. É um almanaque do Flamengo, de autoria de Roberto Assaf, um grande jornalista e pesquisador brasileiro. O Flamengo fez 5-1 no Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, tá? 8ª rodada da terceira fase, Grupo R, isso, Brasileirão dos anos 70, tinha essa história, né? Esse enredo. E o grande destaque do jogo foi o centroavante Luizinho Lemos. Quem se lembra dele? Fez história também com a camisa do América do Rio. Luizinho Lemos, ele fez 4 gols nessa goleada flamenguista, isso mesmo. 4 gols de Luizinho Lemos, um do Zico, maior ídolo e maior artilheiro da história do Flamengo, e quem diminuiu para o Grêmio foi o Tarcísio. Eram dois times de muita qualidade, o Flamengo tinha Toninho, que é o Toninho Baiano, Jaime, Júnior, entrou o Adílio, tinha o Zico. No Grêmio, gente, olha só, hein, Serras, Ancheta, a gente tinha o Tarcísio, Iura, técnico Tele Santana, o técnico do Flamengo Cláudio Coutinho, treinadores de seleção brasileira em Copa do Mundo, Coutinho 78, o Tele Santana 82 e 86, tá? Então, quer dizer, falando disso, Flamengo e Grêmio no Maracanã, no Brasileirão de 76, 5-1, com Luizinho Lemos sendo o personagem do jogo, balançando as redes gremistas por 4 vezes. Fala pessoal, agora nós vamos destacar outro gaúcho Internacional que recebe o São Paulo em Criciúma. O jogo vai ser lá no estado de Santa Catarina por causa de toda a tragédia que envolveu o Rio Grande do Sul. O Inter jogou no estádio do Juventude, né, em Caxias do Sul, pela Copa Sul-Americana, mas agora no Brasileirão manda este clássico contra o São Paulo em Criciúma, estado ali próximo do Rio Grande do Sul, e a gente vai recordar do Brasileirão de 2020. Por quê? Olha só que história interessante. Em 2020, Internacional e São Paulo brigaram pelo título brasileiro, que não ficou com nenhum dos dois. Isso é o mais impressionante da história. Naquele campeonato, o Inter, ele foi líder por 14 rodadas. O São Paulo foi líder em outras 14 rodadas. Então, quer dizer, das 38 rodadas, em 28, ou Inter ou São Paulo esteve na liderança. O Atlético Mineiro, Galo, comandado por Sampaoli na época, 7 rodadas na liderança. O Vasco, que foi 17º, foi até rebaixado, foi líder em 1 rodada. E o Flamengo, que acabou sendo o campeão, foi líder em apenas 2 rodadas, na penúltima e na última, sendo que na última ele contou com o empate do Internacional dentro do Beira-Rio, lembrando que foi o Brasileirão da pandemia, todo disputado com portões fechados. O Inter empatou com o Corinthians, o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi e mesmo assim foi campeão, porque o Internacional chegou aos 70 pontos, o Flamengo já tinha 71. O Galo foi o terceiro com 68, o São Paulo com 66. Então, quer dizer, campeonato por pontos corridos é isso. O Inter foi líder por 14 rodadas, o São Paulo foi líder por 14 rodadas, os dois eram favoritos a levantar a taça daquele Brasileirão. O Inter teve uma arrancada espetacular com Abel Braga no retorno, foram 9 vitórias consecutivas, tá? Mas o Flamengo foi líder na penúltima e na última rodada, acabou levantando a taça para decepção de colorados e tricolores, que nessa quinta se enfrentam em Criciúma pela 8ª rodada do Brasileirão. Pessoal, agora nós vamos falar de um clássico Rio-São Paulo, isso mesmo, Palmeiras e Vasco jogam quinta-feira em São Paulo, e esse jogo tem uma história muito bacana na final de 97. A gente já contou aqui, 2-0 deram o título ao Vasco, tá? 0-0 no Morumbi no dia 14 de dezembro,
de 1997, 0-0 no Maracanã, no dia 21 de dezembro de 1997. Eram dois verdadeiros esquadrões, eu tô pegando aqui as escalações aqui, ó, no almanaque do Vasco, tá? Do Grupo Pesquisa Vasco. E qual é o aspecto que a gente vai destacar dessa decisão? Os dois times tinham os caras que levaram o Brasil ao pentacampeonato mundial em 2002, 5 anos depois, 4 anos e meio depois, lá na Coreia do Sul e Japão. O Vasco, que foi o campeão com os 2 empates sem gols, era comandado por Antônio Lopes, que foi o coordenador técnico da seleção na Copa de 2002. E o Palmeiras era comandado por Luiz Felipe Scolari, o treinador da seleção brasileira na Copa de 2002. Então, a final entre Palmeiras e Vasco em 1997, tá, teve os dois caras que levaram a seleção brasileira ao seu último título mundial em 2002 na Coreia do Sul e do Japão. Vamos aproveitar que tá aberto aqui? Olha só a escalação, vou falar só do último jogo, tá? O Vasco, Carlos Germano, Valber, Odivan, Mauro Galvão e Felipe. Nasa, Luizinho, Juninho Pernambucano, depois Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, tá? E Ramon Menezes, depois Alex. Edmundo e Evair, depois Nelson. O Palmeiras, Veloso, Pimentel, jogador revelado no Vasco, Roque Júnior, Kleber, revelado no Atlético, mas que jogou no Cruzeiro também, e Júnior, depois jogou no Galo, depois Cris. Aí a gente tem aqui... Não, e Júnior, Galeano, depois Marquinhos, Rogério, Alex, depois Oséias e Zinho, Euler e Viola, depois Cris. É uma reunião de jogadores com passagens pelo futebol mineiro aqui, nas duas equipes, dois grandes times em 1997. Lembrando, o Vasco, dirigido por Antônio Lopes, coordenador técnico da seleção em 2002. O Palmeiras, por Luiz Felipe Scolari, treinador do Penta. Um abraço, pessoal!